Boa noite. Agradeço especialmente ao Luiz e à Juliana por terem formalizado esse convite. É uma oportunidade um pouco diferente do que eu estou acostumado. Normalmente a gente discute esse tipo de assunto com o público veterinário, né? Então eu acho que poder levar esse tipo de informação para o público em geral, né? As pessoas que atuam aí junto à medicina esportiva equina, é uma oportunidade ímpar para mim também, né? Então eu agradeço muito o convite, é uma oportunidade muito importante para a gente divulgar o trabalho, ou para divulgar as atividades que a gente desenvolve junto à prática veterinária. Então, esse tema de hoje, de OCD, né, ou mais especificamente, seria uma sigla, uma abreviação de osteocondrite dissecante. E a gente vai falar mais sobre o cavalo de esporte, porque é no cavalo de esporte que muitas vezes essa doença ela se manifesta pela exigência da atividade física a que ele é submetido. Mas ocorre em todas as raças, né? Não ocorre só nas raças de cavalos de esporte ou nas raças de animais de grande peso ou de rápido desenvolvimento corpóreo. A gente observa em cavalos de atividade de passeio ou de raças menores, né? E é um erro a gente achar que a OCD ela é exclusiva de cavalos de grande porte, né? Com relação o que é a osteocondrite dissecante, né? Inclusive é uma das perguntas que a gente já teve aqui encaminhada através do Facebook. Para a gente entender, né, o que é exatamente a osteocondrite dissecante, aqui tem uma imagem no corte de um osso, né, de um osso de um animal jovem, de um animal em desenvolvimento, de um feto. E a gente tem aqui uma área, essa área mais azul aqui, é onde a gente tem a placa de crescimento. Essa placa de crescimento ela é composta de cartilagem, né, para que possa permitir a deposição, a formação de novas camadas e depois a deposição de tecido ósseo, para que esse osso vá crescendo em comprimento. Ao redor aqui também, a gente tem também uma camada bem azulzinha que a gente vê aqui, que é de cartilagem também em formação e que vai ser ossificada. Depois, no cavalo adulto, a gente vai ter como cartilagem só essa camada rosa aqui mais externa, né? E essa camada azul aqui, ela vai proliferando célula e depois vai tendo a ossificação desse tecido. Aonde que acontece a osteocondrose? A osteocondrose, né, que é o processo de lesão que a gente vai ter nessa cartilagem que está ossificando, ela acontece tanto aqui quanto aqui, né? Aqui ela vai gerar uma doença um pouco diferente, né, que vai ser uma epifisite, que a gente chama, né, ou fisite, que também acontece nos animais jovens. Quando ela acontece nessa cartilagem aqui, que está em contato com outro osso que vai compor essa articulação, e com essa cartilagem mais externa, a gente tem a osteocondrose com um destacamento dessa porção óssea mais cartilagem, que é a osteocondrite dissecante, né? Então, classicamente, a gente fala que a osteocondrose é uma falha nessa ossificação dessa cartilagem aqui de crescimento. E a osteocondrite dissecante, né, que além desse processo degenerativo, está associada a um processo inflamatório também, inflamação e dor, ela leva a um destacamento de uma porção desse osso com cartilagem, né? Então, aqui a gente observa só um esquema bastante simplificado. A gente tem uma área de distúrbio aqui, né, nessa área aqui de crescimento, de cartilagem, que vai se ossificando. Então, tem um distúrbio na ossificação endocondral e depois forma uma linha aqui de destacamento. E aí, a hora que esse fragmento se separa, né, da base dele, né, dessa área de ossificação, já ossificada da epífise, a gente tem o que a gente chama de osteocondrite dissecante, né? Quais são os fatores? Então, é uma outra pergunta que a gente tem aqui também, quais são as causas da osteocondrite dissecante, né? Tem vários fatores e normalmente é uma associação desses fatores que leva à presença da doença da osteocondrite dissecante.
Um dos mais importantes é a predisposição genética, né? Então, estudos fazendo a avaliação de linhagens de equinos, né? E normalmente isso é feito mais até no reprodutor, no macho, né? Vendo a descendência dele, existe uma tendência à formação dessa osteocondrose. Então, alguns reprodutores, sabidamente, eles produzem filhos com uma taxa de descendentes com o distúrbio da osteocondrose. Então, existe uma hereditariedade. Essa é uma outra pergunta que a gente tem. Existe alguma relação hereditária? Né? Sim, existe. Né? Também existem alterações de nutrição, né? Nutricionais, ou seja, relacionadas à alimentação, e também a desequilíbrios minerais, né, e hormonais. Isso mais ou menos associado. Né? Então, quando a gente tem um distúrbio, um manejo alimentar inadequado, principalmente quando a gente tem um desequilíbrio entre energéticos e proteínas, ou um desequilíbrio entre os minerais que são oferecidos nessa alimentação, a gente pode ter o desenvolvimento da osteocondrose. Né? Tanto desequilíbrio de cobre, excesso de ingestão de carboidratos, né? Pode levar a um distúrbio hormonal e um distúrbio metabólico, e isso favorecer naquele tecido lá que está em desenvolvimento a ocorrência de uma falha na ossificação e levar à presença da osteocondrite dissecante, da osteocondrose, e dentro da osteocondrose a osteocondrite dissecante, que é quando a gente tem a fragmentação. Também é citado a taxa de crescimento, o tamanho corporal. Então, se o animal já tem uma tendência a ter um ganho de peso rápido e a gente favorece isso com uma alimentação, né, com excesso de proteína e carboidrato, ou se a gente ainda atua administrando algum tipo de anabolizante, né, a gente tem uma situação que pode favorecer ao desenvolvimento de uma osteocondrite dissecante. O estresse biomecânico e traumatismo também é relatado. Então, a ocorrência de traumas, particularmente em determinados pontos da articulação, pode levar a essa alteração. E o exercício, mas não o exercício feito de forma adequada, o exercício feito de forma inadequada, ou o muito precoce, né? Ou então o animal ter o exercício em liberdade, mas numa condição ruim de piso, né? de local. Então ele fazer um exercício em terreno muito íngreme, né? Um terreno muito irregular, isso também pode favorecer, né, a uma sobrecarga e levar a uma compressão de determinadas áreas na articulação, e isso alterar fluxo sanguíneo e acabar levando também a um quadro de osteocondrose. Né? Então, uma falha na ossificação dessa cartilagem e levar a um destacamento que seria a osteocondrite dissecante. Então, a gente chama de multifatorial, uma doença multifatorial. Você pode ter mais de uma desses fatores aí associados. Então, você pode ter um animal que tem uma tendência a uma taxa de crescimento rápida, sendo submetido a uma nutrição com um desequilíbrio, né? De uma linhagem que já tem uma predisposição genética para desenvolvimento da osteocondrite dissecante. Então, aí você tem todos os componentes para que você possa desenvolver o quadro de osteocondrite dissecante. Bom, mas e se eu tiver um animal, uma linhagem que aparentemente não tem uma tendência a desenvolver osteocondrite, faço uma nutrição bastante equilibrada, tenho uma consulta nessa parte nutricional muito boa, é um animal de taxa de crescimento rápido, mas eu não estou exagerando na alimentação, o terreno é adequado e eu não submeti a um exercício inicial, a um exercício intenso numa fase ainda de desenvolvimento do potro. Eu posso ter a osteocondrite dissecante? Sim, pode. Né? Então, você seguindo essa regra não quer dizer, você evitando esses fatores, não quer dizer que você não vá ter. Você pode ter já na genética dele uma tendência, né, ao desenvolvimento da osteocondrite dissecante, mesmo não sendo filho de um garanhão que sabidamente não tem a tendência a formar uma osteocondrite dissecante.
E ela pode aparecer numa fase muito jovem ainda, né? Então a gente observa alguns animais que às vezes com 5, 6, 7 meses de idade, eles já apresentam essa falha na ossificação, né? E em algumas situações você não sabe exatamente qual foi a causa, né? É uma predisposição genética, mas você não sabe qual foi exatamente a causa, qual a origem desse gene. Como que a gente observa que ele está? Bom, como que eu vejo que o potro está com uma osteocondrite dissecante, né? Normalmente os sinais que a gente observa, os iniciais, é um aumento de volume na articulação. Por quê? Porque na osteocondrite dissecante a gente tem o processo inflamatório associado. E esse processo inflamatório ele vai levar a um aumento de volume de líquido no interior da articulação e uma inflamação dos componentes periarticulares, dos componentes que estão ao redor dessa área de contato da articulação, que é a cápsula da articulação, a membrana mais interna, e aí isso vai levar a um aumento de volume, não só de líquido, mas de tecido periarticular também. E a ferramenta principal que a gente tem para o diagnóstico da osteocondrite dissecante é o exame radiográfico, né? Aqui a gente observa nessa imagem radiográfica, se a gente tomar bastante atenção, aqui onde está iluminado, a gente tem aqui um fragmento bem pequenininho, né? E, inclusive, a gente precisa muitas vezes de várias projeções radiográficas para conseguir identificar esse fragmento. Aqui é um exemplo, né, que a gente vê, e realmente é um fragmento bastante discreto, um fragmento muito pequeno, que pode levar a um quadro de osteocondrite dissecante, que pode levar a um quadro de manqueira, né, de claudicação, de aumento de volume da articulação. Existe uma outra pergunta que foi feita aqui, né, que é com relação qual que seria a gravidade com relação à localização desses fragmentos, né, e quais os locais mais frequentes. Então, é claro que vai existir situações onde precocemente esses animais, às vezes com menos de 1 ano de idade, eles já apresentam uma manqueira, já apresentam aumento de volume articular e às vezes em mais de uma articulação. É uma situação mais grave. Esses fragmentos provavelmente são fragmentos grandes, com bastante mobilidade, que acaba interferindo na movimentação da articulação e leva a uma inflamação mais intensa. Se você tiver essa situação, né, que a gente mostrou aqui agora, de fragmentos pequenos, onde eles não interferem com o movimento articular, ou seja, eles não causam um atrito com a superfície articular oposta, e eles têm pouca mobilidade, pode ser que isso fique de forma silenciosa durante muitos anos, inclusive mesmo que você submeta esse animal a um treinamento esportivo. Então você pode ter um potro que inicia treinamento esportivo com 3, 4 anos de idade, e ele está numa fase boa de competição, com 6, 7, 8 anos de idade, e só depois disso ele passa a apresentar algum tipo de inflamação, algum tipo de dor nessa articulação, né? Fala, bom, mas será que isso daqui aconteceu agora? Não, ele tem isso desde 1 ano de idade, menos de 1 ano de idade, ou 1 ano e pouco de idade, né? Isso daí se consolidou no final do crescimento dele, né, se definiu no final, já existe antes, mas se definiu no final do crescimento dele com 2 anos de idade e existe desde antes disso. Mas ele só vai começar a ter claudicação depois de um tempo prolongado. Isso é por quê? Porque é um fragmento pequeno, né, com pouca mobilidade, sem interferir demais no movimento articular, né, sem causar uma abrasão na superfície articular. Aqui a gente vê uma outra situação, né, de uma articulação bastante frequente. Me perguntaram aqui também quais são as articulações onde normalmente a gente observa a osteocondrite dissecante. Essa é a principal, né, que é o curvilhão, o jarrete, né, ou articulação tibiotársica. Ou tarso crural. Essa articulação tibiotársica, aqui a gente vê um fragmento muito pequeno, né? Nessa outra projeção aqui, a gente já vê um fragmento um pouquinho maior, né? Ele já aparece melhor aqui, mas esse é um fragmento muito discreto, né? É um fragmento que, muitas vezes, não existe um aumento de volume da articulação ou uma manqueira associada. Então, o diagnóstico ele pode ser através do exame pré-venda. Então, na hora que você faz
o exame, uma avaliação radiográfica antes de comercializar o animal, ou quando você coloca o animal em comercialização, né, e aí é feita a aquisição e é solicitado o exame de compra. E aí, no exame de compra, no exame radiográfico para compra, aparece um fragmento nessa articulação. Então, esse fragmento aqui é bastante característico dos quadros de osteocondrite dissecante, porque é a articulação onde mais ocorre, né, e é um fragmento pequeno e que normalmente é detectado num exame pré-venda ou num exame de compra. E, na maioria das vezes, não está relacionado a um aumento de volume ou uma claudicação. Tem muitas situações onde aparece esse tipo de fragmentação, ou mesmo, né, essa anterior aqui que a gente estava mostrando, que é bastante pequena, né, e não tem histórico de claudicação. Só que na hora que o veterinário faz um teste de flexão, que a gente chama, né, quando você faz a flexão da articulação durante 1 minuto aproximadamente, né, uma flexão forçada, e depois você coloca o animal para trotar, você percebe a presença de uma claudicação, né? Ele manca daquele membro. Às vezes é muito discreto, mas já existe um sinal positivo. Inclusive, a gente fez um trabalho com a avaliação do líquido articular para a gente tentar identificar se existe alguma alteração nesses cavalos com osteocondrite dissecante que não apresentam claudicação. Então, a gente teve grupos de cavalos que tinham osteocondrite dissecante com claudicação ou com aumento de volume articular, e a gente teve um grupo de cavalos que não tinham aumento de volume e não tinham claudicação e eram negativos no teste de flexão forçada. E aí a gente colheu o líquido sinovial porque a gente fez o procedimento cirúrgico para a remoção do fragmento. E a preocupação era justamente essa, quer dizer, será que eu estou removendo um fragmento de um cavalo que não manca, que não tem flexão forçada positiva, ou não tem aumento de volume de forma inadequada, só para poder validar uma venda, só para poder facilitar uma venda, né? Então essa era a preocupação. Será que eu estou tratando mesmo esse animal ou será que eu estou facilitando a venda, né? Removendo o fragmento? E a resposta foi que o líquido sinovial desses cavalos que não mancam, que não tem aumento de volume e que não tem flexão positiva, demonstra um processo de degradação dessa articulação, né? Então é a questão do a longo prazo, né? Eu não tenho ele mancando hoje com 3, 4 anos de idade durante o treinamento, mas talvez ele vá mancar com 6, com 7 ou com 8 anos de idade. E quando ele mancar, às vezes ele está num período onde não é interessante parar para fazer o tratamento, parar para fazer a remoção do fragmento. E aí o que acontece? É feito o tratamento da dor, né? É feito o tratamento da dor, o tratamento da inflamação, através do uso de um analgésico, através de uma infiltração intraarticular. Só que se existe o fragmento durante tantos anos presente lá dentro dessa articulação e ele está levando a um processo de degradação da articulação e já está causando dor, se eu mantiver esse animal em um treinamento muito intenso, participando de competições, eu vou ter uma consequência dessa osteocondrite dissecante, que é a consequência indesejável, que é a osteoartrite, né? Que é quando eu tenho uma destruição da cartilagem articular e do osso subcondral. Isso muitas vezes está associado também a um espessamento da cápsula articular, uma diminuição da flexão da articulação, e aí eu já tenho um processo quase que de anquilose da articulação e não adianta mais fazer a remoção do fragmento, porque eu retiro o fragmento, mas todas as lesões que ele causou, elas vão se manter. Aqui uma outra situação também, a gente vê já um fragmento destacado, né? Ele pode se confundir com alguma alteração de conformação dessa região, mas aqui nesse caso realmente é um fragmento destacado. E aqui a gente mostra rapidamente como que é o procedimento para fazer, para se realizar a retirada do fragmento intraarticular. Vamos ver se passa aqui. Oh, que estranho. Deixa eu tirar a ponteira aqui para ver se...
tirando a ponteira, ele funcionou. Aqui a gente tem um fragmento. Então, essa é a imagem que a gente tem daquele fragmento que a gente viu na articulação tibiotársica. Essa aqui é a superfície articular normal. A gente tem preservado a cartilagem. Então, esse é um animal que foi operado jovem, né? Então, a gente não tem inflamação da articulação. A membrana ela não está avermelhada. Ela está sem uma proliferação. A gente vê toda a superfície da articulação. E aí a gente vê a presença do fragmento no interior da articulação. Essa é a membrana sinovial que eu falei para vocês, né? Toda essa fibrilação ali, sem a presença de inflamação. Ela não está avermelhada, ela não está aumentada de tamanho. E aí a gente já tem a exploração, né? Mostrando o acesso para poder fazer a retirada. Isso é uma agulha, né, colocada anteriormente na articulação. Aí é feita a abertura com uma lâmina para poder dar o acesso à articulação. O que está sendo cortado é a cápsula da articulação, então é cortada a pele, né, e a cápsula articular. É feita uma incisão nessas duas estruturas. Vê que o fluxo de saída de líquido já leva um pouquinho, inclusive, da membrana sinovial, né? Aí a gente tem a exploração mostrando a mobilidade. É pouca mobilidade. Então, por isso, esse fragmento ele não estava causando muita inflamação. Não é um fragmento tão grande, não é pequeno também, é maior do que aquele que a gente viu no raio-x, mas não é um fragmento tão grande e ele está bem aderido. E aí está soltando, né, esse fragmento. A parte branca é cartilagem e a parte mais escura, mais amarelada, é osso, né? Então, essa superfície ela era lisa, ela não tinha essa projeção destacada, né? Então, a hora que a gente faz a remoção desse fragmento, vai ficar uma depressão, fica uma concavidade, né? Inclusive, é uma outra pergunta que faz aqui, né? Se existe a possibilidade de diagnosticar que esse fragmento foi removido, né? A gente tem aqui uma pergunta aqui, ó. Dá para saber se o animal foi operado? Dá, porque muda o formato do osso. Se você tem o osso que foi removido, que está sendo retirado aí, e depois vai ficar uma depressão, né? A gente vê ali a membrana sinovial já está ficando mais vermelhinha, mas é por causa do trauma operatório, né? Por causa do procedimento cirúrgico, né? Olha, e aí essa superfície vai ser curetada para remover, inclusive, o osso que esteja alterado, né? De onde soltou o fragmento, a parte que fica, ela ainda está alterada, então a gente faz uma curetagem e aí faz a lavagem da articulação. E aí está vendo que ficou achatado, ficou uma concavidade, né? Essa concavidade aparece no raio-x, né? Então dá para saber se foi feita a retirada do fragmento? Sim, a resposta é sim, dá para saber que foi. Inclusive a avaliação de garanhões em algumas associações na Europa, elas levam em consideração o formato, elas não levam em consideração a presença do fragmento, porque sabe que o fragmento pode ter sido retirado. Aqui a gente tem uma situação onde tem a presença de um fragmento. Que aparece aqui. Essa já é uma outra articulação bastante acometida, né? Que é a articulação metacarpo-falangiana ou metatarso falangiana, que é a articulação do boleto, né? E aqui a gente tem fragmentos que estão localizados na região posterior, aqui, palmar ou plantar, né, que a gente chama, do boleto. São fragmentos também que não costumam ter uma clínica, uma alteração clínica muito precoce, mas que ao longo do tempo, sim, pode acabar levando a um processo degenerativo dessa articulação. Aqui é um animal que apresenta no membro posterior direito, né, ou no pélvico direito, ele apresenta esse fragmento aqui, ó, tá? Que a gente vê bem nessa projeção, a gente vê bem aqui, né? E existe uma discussão se isso é uma fratura ou uma osteocondrite dissecante,
Na verdade, quando a gente vê uma alteração dessa no membro posterior direito, de um animal que não tem nenhum histórico de trauma, nunca mancou, nem quando era potro. Aqui ele já está com mais de 3 anos de idade. E aí a gente vê no membro pélvico esquerdo um fragmento bem arredondado, né, destacado aqui. Aqui a gente vê a concavidade no osso, o fragmento bem destacado. Viria a pergunta, isso é uma fratura? Será realmente? Mas uma fratura bilateral no membro pélvico direito e esquerdo, simétrica, né? Isso aí é um pouco estranho. Agora, alguns estudos fizeram avaliação histológica disso, fizeram corte, fizeram lâmina, prepararam lâmina e fizeram uma avaliação. Acharam que essa estrutura é mais compatível com uma fratura do que com uma osteocondrite dissecante, né? Comparativamente à osteocondrite dissecante e outras articulações. Porém, como esse fragmento ele está aderido a um ligamento que pode ter tracionado o fragmento, então provavelmente ele teve uma alteração do osso, uma fragilização do osso pelo processo de osteocondrose e acabou levando a um destacamento, né? Então está relacionado sim com um processo de osteocondrose, né? Apesar, né, de não ter a mesma característica histológica de uma osteocondrite. Eu digo isso porque não faz sentido ser uma fratura, né, sem nenhuma alteração clínica prévia, sem nenhuma dor, sem nenhuma demonstração de dor, e ela acontecer de forma tão simétrica e bilateral. E mais, né, a gente já teve caso de ocorrência de aras que teve uma alteração de manejo nutricional, e isso levou ao desenvolvimento de um número maior de potros naquele ano com o desenvolvimento desse tipo de lesão. Então, uma relação nutricional também. E mais, a gente já teve situações em aras que tinha esse tipo de alteração no boleto, com uma ocorrência relativamente grande, e foi substituído os garanhões. E a gente teve uma queda brusca, né, mantendo-se as matrizes, a gente teve uma queda muito brusca na ocorrência desse tipo de alteração. Então, o fator hereditário. Então, hereditário e nutricional associado com esse tipo de lesão. Então, assim, se for uma fratura, é um arrancamento, né, de um osso que já estava doente, né? Então, para mim, é um quadro de osteocondrose sem dúvida nenhuma. Entramos uma pergunta aqui. A gente não teve o acompanhamento do líquido sinovial. A gente teria que fazer isso a longo prazo, né? E a gente teria que buscar esses animais para fazer a colheita desse líquido sinovial. O que a gente tem é um retorno à atividade, né? Tanto dos animais do grupo que não tinha sinais clínicos e que tinha uma alteração demonstravam pelo líquido sinovial uma alteração degenerativa da articulação, e dos animais que tinham claudicação e tinham o aumento, uma efusão, né, um aumento de líquido sinovial, né? E esses que estavam numa condição pior do que aqueles que não tinham sinal clínico, né, porque eles já apresentavam uma claudicação, eles evoluíram de forma positiva, ou seja, eles entraram em atividade esportiva e a longo prazo eles se mantiveram em atividade esportiva sem claudicação e sem efusão. Então, a gente imagina que se o grupo que tinha alteração ao exame clínico, depois do procedimento cirúrgico e do período de repouso adequado, voltou à atividade sem apresentar os sintomas, a gente imagina que aqueles que não tinham sintomas, né, depois de retornar à atividade física, também se mantiveram assim, né, e que eles não teriam uma alteração mais do líquido sinovial. Mas realmente é uma pergunta, é uma dúvida que fica, não tem como comprovar, né, que esse líquido sinovial passou a ser exatamente igual a uma articulação que nunca teve nenhuma alteração, nenhum sinal da doença, porque não foi avaliado o líquido, mas eles tiveram um retorno normal à função. Existem aqueles casos que são encaminhados onde, principalmente, os animais já apresentaram algum grau de claudicação
E aí a gente pede uma avaliação radiográfica ou mesmo uma avaliação por ultrassonografia também. A ultrassonografia ela é bastante interessante para a gente avaliar todas essas estruturas que não ósseas, né? Então ela serve para avaliar a superfície de cartilagem articular, do osso só a própria superfície do osso, não como a gente vê no raio-x de toda a estrutura óssea. A gente avalia a membrana, né, interna, a gente avalia a cápsula da articulação, os ligamentos. Então a gente tem condições de avaliar se existem alterações também em que a gente chama de partes moles, né, que seriam os tecidos não ósseos que compõem essa articulação. E o próprio exame radiográfico. Então aqui a gente vê uma situação onde o animal teve a presença de um fragmento articular, né, e a remoção desse fragmento articular não vai resolver, por exemplo, essa alteração que a gente observa aqui, né, onde a gente tem uma linha escura muito bem definida aqui, que seria de espaço articular, apesar dela não estar normal, ela está irregular, e aqui a gente vê quase a ausência dessa linha escura. Isso significa para a gente que ele não tem quase cartilagem nessa região, né? Então nessa área aqui, né, ele está, e normalmente é na parte interna, na parte medial, né, que seria na parte de dentro da articulação, onde normalmente acontece, a gente tem uma perda de cartilagem articular bastante expressiva, né? A gente vê uma alteração aqui também, uma proliferação óssea, né, e uma ausência de uma boa linha, né, de espaço articular. Normalmente ele está associado ao quê? A gente vê aqui por uma parte mais branca aqui, né, por fora do osso, que seria o que a gente vê no raio-x de aumento de volume de partes moles. O que esse aumento a gente vai ver bem no ultrassom, né? O que é cápsula, o que é membrana sinovial, a gente vai conseguir ver bem no ultrassom. Mas já tem toda uma inflamação de tecidos periarticulares. É um animal que certamente já tem um grau de claudicação mais avançado e que muitas vezes não respondeu mais a um bloqueio articular, né? a uma infiltração articular, tanto para exame anestésica, como uma infiltração articular com um corticoide associado a um ácido hialurônico, que é o que mais se faz normalmente. E aí a gente já tem, e ele foi mantido em atividade física, recebendo infiltrações articulares, e isso levou a um desgaste excessivo de toda essa articulação e um quadro de osteoartrite que é uma situação irreversível, né? Não tem o que ser feito com relação a essa reparação. Aqui é uma outra situação também, onde ela é mais discreta, a gente vê uma boa linha articular aqui, né? A gente vê linha articular aqui, essa parte mais escura, mas já tem a formação de uma proliferação óssea aqui, né? Uma ponta óssea aqui, e pode estar associado às alterações que a gente vê no exame de ultrassonografia, né? O animal já tem bastante dor e muitas vezes uma diminuição na flexão dessa articulação. Ela já é restrita, você compara um lado que não está afetado, você tem uma boa angulação. A hora que você faz a flexão do outro lado, ele está diminuído em 10 graus, 15 graus, 20 graus, né? Em diferentes estágios de anquilose já. Aqui a gente tem uma articulação, né, que já tem muitas alterações degenerativas, né? A gente tem a pinça está removendo o fragmento, então esse é o fragmento que causou o processo inflamatório na articulação. E aí está sendo feita a remoção desse fragmento. A gente observa que a superfície articular ela já está toda irregular, né? Parece um algodão doce ali, né? Aquela cartilagem tinha que estar lisinha, a cartilagem não podia ter toda aquela irregularidade. Isso caracteriza já um processo de degradação da cartilagem, que é um processo irreversível, né? E muitas vezes a gente tem também a exposição do osso subcondral, né? A gente vai ver uma região onde a cartilagem não aparece mais e o que a gente vê é só a exposição do osso.
A membrana sinovial está bastante inflamada, ela está bem avermelhada e alongada, né? Então ele tem um quadro de sinovite, né? Ainda bastante ativa, associada a essa osteoartrite que a gente chamaria. E o diagnóstico ultrassonográfico é bastante interessante nesses casos, principalmente de identificação da osteoartrite, porque o que a gente vai observar, né, é justamente essa situação, onde a gente tem bastante líquido no interior da articulação, que é essa parte preta aqui, né? A gente tem a membrana sinovial, aquela membrana, aquelas vilosidades, elas estão bem aumentadas, né? Elas já começam a ter a deposição de tecido colágeno, elas já começam a ficar com uma certa fibrose. Existe um espessamento grande da cápsula articular, né? E é isso que restringe a movimentação da articulação, né? Então, esse espessamento da cápsula articular com a perda da flexibilidade da cápsula leva ao enrijecimento dessa articulação. Aqui uma outra situação, uma outra articulação onde acontece bastante a osteocondrite dissecante, né, que é a articulação fêmuro-patelar, né, que é onde tem a patela, onde é essa porção aqui de contato entre a patela e o fêmur, né. Ela acontece mais na parte externa, né, na parte lateral do fêmur, né, e também aqui na patela. O mais comum é nessa região aqui, né. Também pode acontecer, como é esse caso particularmente, a gente tem fragmento destacado dessa região posterior aqui do fêmur, né? Que a gente chama de côndilo do fêmur. Esse côndilo aqui, a gente vê que ele está irregular, né? Existe a presença de fragmento. Inclusive, a gente tem um fragmento solto aqui, um outro fragmento solto aqui, né? Fragmento solto aqui. Então, essa é uma situação que, se não for tratada rapidamente, a gente vai ter uma gravidade maior da doença, às vezes com a irreversibilidade do quadro, porque ele já desenvolve uma osteoartrite de uma forma muito precoce, né? Então, isso vem aqui ao encontro da pergunta com relação a existir diferentes graus de lesão, né? Diferentes gravidades com relação ao processo. E aqui a gente vê a imagem dos fragmentos soltos na articulação, né? Então, normalmente, eu brinco falando assim, imagina se você tem uma caixa de câmbio, né? E você solta algumas arruelas, algumas porcas ou parafusos lá dentro. Isso daí vai interferir completamente com o movimento, com as superfícies de contato. E vai destruir muitos dentes das engrenagens. Aqui vai destruir muita cartilagem e muito osso, né? Essa é uma outra situação, onde a gente vê bem aqui, aquela anterior era nessa região do côndilo, aqui a gente vê na região muito próxima à patela, né, na região lateral aqui do fêmur, e a gente vê vários fragmentos, ó, 1, 2, 3. Esses fragmentos, por enquanto, estão aderidos, né? Então, eles levam a pouca interferência no movimento articular. E eles estão bem lateralizados, então eles estão em pouco contato com a patela. Então, em cada movimentação de flexão e extensão dessa articulação, né, você pode ter um maior ou menor contato dos fragmentos com a superfície oposta, né, com a superfície de contato oposta. Então, aqui nesse caso, pode ser que demore para a gente ter um diagnóstico, né, e acabar sendo um exame, num exame de compra ou num exame antes da venda, né. Então, é um animal que estava em treinamento, inclusive, né, com 5 anos de idade e que apresentava esse tipo de lesão. Como que eu previno isso, né? Então, a gente volta àquele mesmo quadro inicial que eu falei dos fatores. A prevenção é você tirar os fatores, né? Quais são os fatores que determinam a ocorrência da osteocondrite dissecante ou acabam predispondo à ocorrência da osteocondrite dissecante. Trabalhar a nutrição da melhor forma possível, ter uma boa orientação nutricional,
muito cuidado com desequilíbrios nutricionais, evitar o uso de anabolizante, respeitar a taxa de crescimento normal desse animal, não querer que ele se transforme num monstro precoce, né, num animal imenso precoce. Respeite a taxa de crescimento dele. Acompanhe o ganho de crescimento, né, o ganho de peso dele de uma forma ponderada, né? Evitar um estresse biomecânico, ou seja, evitar que a gente tenha um terreno irregular ou um tipo de atividade irregular, né? Então, terrenos mais planos, principalmente se o animal estiver em exercício em liberdade, né? E a atenção para a predisposição genética, né? Algumas raças, principalmente na Europa, elas fazem uma avaliação do garanhão, né? Mas o gene não viria só pelo garanhão, ele pode vir pela mãe, né? Ele pode vir pela matriz também, pela égua, né? Então, algumas associações experimentaram pouco resultado fazendo a seleção exclusivamente pelo garanhão. Assim, talvez a gente pudesse ter uma seleção genética, pelo mapeamento genético, determinando qual que é o gene que está causando a osteocondrite dissecante e fazer o mapeamento tanto de garanhão quanto das matrizes através disso. Mas aí fica uma pergunta também, né? Será que se a gente selecionar só pela OCD, a gente não vai perder outras características que esses garanhões ou essas matrizes podem ter, né? Mas isso, né, é uma pergunta veterinária, mas que a discussão cabe principalmente, né, aos criadores, né? O que se procura exatamente. Porque a gente sabe que alguns garanhões, apesar deles terem um índice de herdabilidade da osteocondrite dissecante mais elevado que outros, eles também levam características de campeões para esses filhos, né? Então aí vem a pergunta, né? Será que a gente deve realmente interferir tanto assim, né, nessa seleção? Mas é claro, algumas propriedades, né, alguns criadores experimentaram a substituição de garanhões, né, colocando outros com boas características também para a formação de excelentes atletas, eliminando ou reduzindo significativamente a ocorrência de osteocondrite dissecante na propriedade, né, nos produtos. Eu acho que basicamente é isso, né? Então a gente continua aqui aberto a algumas perguntas. Deixa eu ver se escapou mais alguma aqui. Uma pergunta um pouco parecida, né, mas que eu já meio que respondi, né, foi com relação à performance futura, né? Então, sim, assim, se os animais eles têm sinais muito discretos ou na artroscopia a gente vê muito bem preservada a superfície articular, quando a gente faz a remoção do fragmento, a evolução é muito boa, o prognóstico é muito bom. Então a gente fez estudo também de acompanhamento desses animais, e os animais na faixa de 3 a 5 anos, que foram operados para osteocondrite dissecante e que não tinham associados sinais da osteoartrite, né, eles tiveram 100% de recuperação. Animais de 5 a 7 anos já teve uma queda, e animais com mais de 7 anos e que tinham sinais de osteoartrite associado, a gente teve um índice de retorno à função inferior a 30%. Né? Então, é uma outra pergunta, né? Quando operar? Se o objetivo é a comercialização, eu diria que assim que identificar o problema. Então, esses que são operados precocemente e que têm pouca inflamação, ou seja, não, uma claudicação muito discreta, ou ausência de claudicação, só se detecta uma alteração no exame clínico através da flexão positiva do membro, né, de uma flexão forçada, esses têm prognóstico excelente com relação à atividade física, né? Os que não têm boa recuperação são os animais mais velhos, porque já estão trabalhando há bastante tempo, e eles já vão ter outras lesões associadas ao osteocondrite dissecante, né? Então, a remoção do fragmento resulta em excelentes resultados, né?
Agora, existe também aquele questionamento. Algumas pessoas falam, mas tem um fragmento que não está causando absolutamente nada. Eu já estou com esse cavalo já tem 8 anos, está no máximo do desempenho, né? E ele nunca mancou, porque é um fragmento pequeno, né? Bem aderido, que não interfere no movimento articular, né? Mas existe uma degradação silenciosa acontecendo nessa articulação, né? Então, nessas situações, eu diria que a partir do momento que ele demonstrar os primeiros sinais, não trabalhe esse cavalo infiltrado. Opere, né? Ah, eu não quero operar agora. Tudo bem. Ele não manca nada, não sente nada. Eu trabalho forte com ele, ele não sente absolutamente nada. Nunca inchou, nunca mancou. Tem esse fragmentinho aqui. Eu quero continuar trabalhando. Continue trabalhando. Mas quando ele apresentar o primeiro sinal de dor ou o primeiro sinal inflamatório nessa articulação, opere. Não infiltre, principalmente com corticoide, porque isso vai levar à intensificação das lesões associadas com osteocondrite dissecante. E é muito importante o exame, né? O exame ultrassonográfico, né? Além do exame da articulação em si, uma coisa que a gente tem feito muito é medir o ângulo de flexão da articulação, comparar o ângulo de flexão da articulação que tem o problema com a articulação que não tem o problema, né? É uma coisa bastante simples, né? Que é medir o ângulo. E a gente observa que animais que não mancam, mas que têm alguma alteração detectada no raio-x, eles têm já uma alteração no ângulo de flexão normalmente, né? Associar o exame ultrassonográfico para avaliar não só o osso, mas avaliar o que a gente chama de tecidos moles também, né? E na presença de fragmento e de inflamação, o procedimento artroscópico. Deixa eu te perguntar, qual a relação em idade? A partir de qual idade você pode diagnosticar? Ou de repente um animal muito velho, durante a vida dele ele não teve. De repente, foi como você falou, com 8 anos, ele pode desenvolver? Não, ele não desenvolve, ele já tinha. Porque a osteocondrose é uma doença do desenvolvimento, é uma doença do potro, né? Então esse fragmento ele vai se destacar, né? Você vai ter o processo degenerativo, a falha na ossificação e o destacamento do fragmento no desenvolvimento do potro, que pode ser inclusive no primeiro semestre de vida, nos primeiros 6 meses de vida. E isso pode se organizar, isso pode se resolver em diferentes articulações mais cedo ou mais tarde, né? Então, às vezes você faz o exame radiográfico de um potrinho com 5 meses de idade, tem a presença de um fragmento, porque ele tinha um pouquinho de aumento de volume, um pouquinho de dor, porque você não faz raio-x de animal de 5, 6 meses de idade para comercializar, né? Se você radiografou um potro de 5, 6 meses de idade é porque ele tinha alguma alteraçãozinha, ele estava mancando um pouquinho, inchou um pouquinho a articulação. Você faz o raio-x e vê essa alteração, né, da osteocondrite dissecante, dependendo da articulação, né, você pode aguardar um pouco mais para ver se com o crescimento isso não vai se reorganizar, né, e aquela linha de separação do fragmento ela vai desaparecer. Isso pode acontecer. Não é frequente, mas pode acontecer, né? Então existem estudos que acompanham, até para saber, né? Aí já não com interesse comercial, mas com interesse científico, existem estudos para saber mas como que ela se desenvolve. Ah, então vamos radiografar potro desde o nascimento, né? E aí tem trabalhos feitos com potros radiografados desde o nascimento. Chega num determinado momento, 2 meses, 3 meses de idade, começa a aparecer alteração. E aí quando chega com 6 meses, 7 meses, 8 meses, até um ano, dependendo da articulação, isso desaparece, né? Passou disso, alguns trabalhos, inclusive, dizem que passou de um ano para essa articulação aqui, especificamente a femoropatelar, alguns dão um prazo até maior, né? Mas passou de 1 ano e 2 meses, esquece. Isso não vai voltar mais atrás. Isso vai ficar. E aí, esse cavalo que foi radiografado com 5 anos para venda, ele tem isso daí desde antes dos 6 meses de idade, né? Mas não adianta radiografar com 6 meses, porque pode ser que isso se organize até um ano e pouco.
Então, será que a idade de um ano e pouco seria bom para radiografar? Seria. Até seria uma idade boa, né? Se for um fragmento muito pequenininho, talvez isso daí acabe sendo reabsorvido, acabe se organizando, pode até ser. Mas um fragmento desse tipo que a gente está vendo aí na imagem, né? Isso daí não desaparece depois de um ano de idade. Tem um internauta aqui também que ele faz a pergunta: qual é estatisticamente os casos que os fragmentos não estão aderindo? Que estão livres, soltos, isso depende um pouco. Você sabe que dependendo da raça, a gente vê um comportamento um pouco diferente da doença, né? Eu não tenho, não teria volume de casos suficiente para dizer, mas a gente já teve raça que apareceu com frequência o fragmento solto na articulação, né? E em detrimento de outras raças que a gente não via na mesma articulação a presença do fragmento solto, né? Então isso acaba variando bastante. A gente viu mesmo, esses dois eram BH, né? O que tinha essas alterações no fêmur e o que tinha os fragmentos soltos, livres na articulação, que não é uma coisa muito comum da gente ver. Então, isso é bastante variável, né? Me repete a pergunta só, deixa eu ver se eu... Ele fala assim: qual estatisticamente os casos que os fragmentos não estão aderindo? Não tem um número. Na verdade, a gente tem ocorrência de. E isso é muito variável de raça para raça. Então, a gente tem trabalhos que falam da ocorrência de osteocondrite dissecante em 50% dos animais, acima de 50% dos animais, e a gente tem raças que falam de osteocondrite dissecante em menos de 10% dos animais. Isso vai depender do momento, né? Do momento de um controle, né? Ou da ausência do controle com relação ao desenvolvimento dessa doença. Você pode ter raças que têm um número menor de animais e que são utilizados poucos garanhões para esse plantel todo, e eles imprimem essa característica, esse índice de herdabilidade. Aí você vai estourar na ocorrência, né? E de aras para aras também você vai ter essa diferença, depende muito do garanhão e das matrizes que estão sendo utilizadas. Tem mais uma aqui. Em princípio, o crescimento acelerado pode favorecer a ocorrência do problema. O senhor tem conhecimento de alguma avaliação focando uma velocidade de crescimento mínima? Talvez algo parecido com uma dieta focada em volumoso? Não, assim, até pelo fato da gente ver que essas lesões ela acontecem muitas vezes, na maioria das vezes, no primeiro semestre de vida. Então, o ganho de peso ele vai estar bastante relacionado como um dos fatores que vai desencadear ou manter esse processo de osteocondrite dissecante, né? Então, é difícil você, como ela é realmente multifatorial, é ruim você colocar em um dos fatores a culpa do processo, né? Então, não é só alimentação. Então, você pode ter uma alimentação certinha, bem equilibrada, né, e desenvolver a osteocondrite dissecante da mesma forma. Então, o importante, eu acho que manter só no volumoso, eu acho que não é uma necessidade, né? Eu acho que se você oferecer o alimento concentrado de boa qualidade, numa quantidade adequada, eu não vejo isso como um fator determinante da osteocondrite dissecante. Na técnica cirúrgica, você recomenda curetar a articulação? A curetagem ela é para remoção do tecido que não é saudável, né? Então o que a gente percebe em alguns casos é que existe um fragmento pequeno, a gente faz a remoção do fragmento e o local de onde esse fragmento se destacou, o osso ele é bem compacto, né? Ele não ele tem uma boa ossificação, né? E consequentemente também uma boa irrigação. E em algumas situações a gente remove o fragmento e observa que o leito de onde foi removido esse fragmento, o osso ele está alterado, né?
com uma vascularização muito pobre, né, e uma ossificação ruim. E aí a gente faz a curetagem, até que chega em um ponto, aí quanto curetar? A gente vai curetar até que a gente perceba que existe uma boa ossificação, né, do osso e a presença de vasos nessa região. Então a gente percebe pontos de sangramento na superfície, né, e o osso está bem compacto. Porque se eu não removo esse osso que está doente, né, ou seja, que apresenta uma, a gente chama de necrose, né, porque realmente está sem irrigação, né, está morto aquele tecido, não é um morto no sentido de ter um aspecto de putrefação, né, é um morto no sentido de células mortas e sem vascularização. Então a gente faz a remoção através da curetagem, sim. Suplementação de potros, ela pode ocasionar OCD? Existem as duas situações, né, de suplementação, tentando evitar o OCD, então aumentando alguns componentes, como é o caso de condroitin sulfato, de glucosamina, isso tem sido adicionado à alimentação, mas é difícil a gente ter uma comprovação, né, de que a gente vai ter realmente um benefício com relação a isso, né? É, é, é uma é uma suplementação positiva, é uma suplementação para a gente faz para os animais que têm problema, mas eu não eu acho que carece um pouco de informação de que eu dar a mesma coisa que eu uso para um tratamento, ela serviria também como uma prevenção, essa suplementação. Agora, a suplementação que você faz desequilibrando a dieta, ela não é um fator determinante para a osteocondrite dissecante, mas é um fator que pode se associar, né, como mais um fator para manter, né, para levar a cabo um processo de osteocondrite dissecante durante o desenvolvimento final do potro. Por exemplo, o nosso esporte que tem um grande impacto no chão, né? Tem alguma. Pode piorar o quadro, por exemplo, dele ter um pequeno, assim, pode. Você falou muito de terreno irregular, né, no trabalho. Na verdade, a gente já teve até trabalho que demonstrou o contrário, né? Se você tiver animais que ficam com restrição de movimentação, eles podem ter uma tendência maior ao desenvolvimento de osteocondrite dissecante, né? Agora, o exercício também não pode ser de qualidade ruim, né? Excessivo ou em terreno ruim, né? Então, o exercício num bom terreno, a natureza é sábia, né? Então, os potros que estão num terreno plano, né, desenvolvendo uma atividade física em liberdade, eles têm um melhor desenvolvimento osteomuscular, né? Então, fechar não é bom e colocar numa condição ruim de exercício também não é bom. Tem dados, assim, por exemplo, da raça que mais tem predisposição? Então, eu acho que na verdade a gente tem linhagens, né, dentro das raças, né? Então a gente observa aqui algumas linhagens, né, alguns aras que trabalham com determinados garanhões, né, e matrizes. Eles têm uma ocorrência bem menor do que outros aras que acabam utilizando animais que têm um índice de herdabilidade maior para a osteocondrite dissecante, né? Agora sim, é que a gente precisa ver o que é mais estudado, né? Então, por exemplo, você já, sei lá, a gente vê com frequência osteocondrite dissecante, sei lá, no Pantaneiro, né? Eu não sei se existe essa avaliação, né, para saber. Será que se a gente for radiografar todos os pontos pantaneiros, a gente não vai encontrar também? É que a gente radiografa quem? A gente radiografa os cavalos que são comercializados com exame de compra, né? A gente radiografa os animais de atividade esportiva, que são normalmente raças maiores. Então a gente radiografa o quarto de milha, radiografa o brasileiro de pismo, radiografa os cavalos de sela europeu de uma forma geral, né? A gente radiografa o puro sangue inglês, né? Então esses cavalos eles têm uma ocorrência alta de osteocondrite dissecante,
né? Porque a gente sabe que tem, né? Até um tempo atrás a gente falava, por exemplo, você pegava qualquer texto de veterinária, né? Falava que a hemiplegia laríngea, né? O cavalo roncador ou o cavalo chiador, era muito característico do puro sangue inglês. Mas não é só o puro sangue inglês, é que para o puro sangue inglês, se você tem uma alteração na movimentação da laringe, isso faz muita falta. É um cavalo que vai correr uma distância relativamente longa numa velocidade incrível, né? E ele vai ter um esforço respiratório monstruoso. É por isso que ele mostra bastante sangramento também. Ele tem hemorragia pulmonar, né? Mas as outras raças não têm? Tem também. As outras raças também têm hemorragia pulmonar, né? Cavalo de tambor, cavalo de corrida quarta de milha, todos eles têm hemorragia pulmonar. Se você colocar um cavalo para fazer um esforço respiratório extremo, ele vai ter hemorragia pulmonar. Se você colocar um cavalo de esporte para fazer uma atividade física intensa, ele vai ter um maior índice de inchaço na articulação, de dor, de claudicação. E a hora que você radiografa, você fala, opa, ele tem uma osteocondrite dissecante, né? Ou se eu vou vender o cavalo, eu vou radiografar. Agora, se a gente radiografasse todas as articulações de todos os cavalos, sei lá, campolina, que vão para leilão, talvez a gente ficasse surpreso com a quantidade de osteocondrite dissecante que eles têm também. Não sei, talvez. Mas todas as raças têm. Árabe tem, crioulo tem, campolina tem, manga larga marchador tem, BH tem, quardimilha tem, todas elas têm osteocondrite dissecante. Todas elas têm casos de osteocondrite dissecante. Existe algum índice mais para macho e para fêmea? Ou Também já fizeram essa avaliação e não conseguiram ver diferença. Muito bom. Agradeço mais uma vez o convite. Queria te agradecer, foi excelente. Acho que Obrigado. são as dúvidas. Eu acabei não tem aqui o e-mail, né? Mas acho que depois pode inserir, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, querer entrar em contato, vai ser um prazer poder ajudar, né? Agradeço mais uma vez a atenção dos que estão assistindo, né? E o convite que foi feito também. Foi um prazer estar aqui.